Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa Café com Bíblia nas manhãs de sábado da Orion TV. Você é o nosso convidado especial para acompanhar nesta manhã muitas informações a respeito do tema missões na África. Você que já está online ou acompanhando pela TV, já viu aí o pastor Rony Clayton trazendo algumas informações culturais e nós iremos nesse programa desenvolver mais esse tema. Pastor Rony, bom dia. Bom dia, pastor Fernando. Estamos aqui juntos no nosso programa Café com Bíblia e estamos felizes, né, por ter um programa dedicado ao tema missões. Já tivemos um programa aqui, né, dedicado a missões e agora esse programa dedicado então a esta viagem missionária, que foi muito importante, muito impactante também para quem participou, né? Então é sempre uma alegria e faz tempo que a gente não faz programa junto, né? É verdade. Estamos brincando de gato e rato aí, né? Então estamos juntos aí. Muito bom tê-lo novamente aqui, muito bom voltar aqui com vocês também. Pastor Rony já disse aqui a respeito do batik, essa peça já foi mostrada aqui, e você que quer concorrer, aqui nós faremos um sorteio, tá? Um sorteio do batik, aí conseguindo ver direitinho, melhor assim. Você comenta no Facebook ou envia sua mensagem por WhatsApp. No final do programa nós divulgaremos aqui o vencedor, só que tem que ser no Brasil, né, gente? Não podemos mandar para fora do Brasil. E enviaremos esse presente aqui para você, qualquer parte do Brasil, tá certo? Mande aí, compartilhe a live no Facebook, envie-nos as suas perguntas e nós estaremos aqui retransmitindo a Pastor Rony, discutindo aqui nessa manhã, tá certo? Pastor Rony, primeira pergunta é uma pergunta óbvia. Por que missões fora do país? E por que especialmente Moçambique, na África? Muitas pessoas perguntam, né? Se nós temos dificuldades aqui no Brasil, próximo, no mesmo estado que nós moramos, na mesma cidade, por que se dirigir a um outro estado? Então, essa é uma boa pergunta e é uma pergunta recorrente, né, a respeito das missões transculturais. Primeiro que essa não é a primeira viagem, né? Então, o primeiro trabalho missionário que eu fiz, eu tinha 9, 10 anos e foi feito lá na cidade de Mauá. Então, a gente, na campanha Só Jesus Cristo Salva, uma campanha da Igreja Batista. Então, toda a minha adolescência, juventude, até os 20 anos de idade, antes da primeira viagem internacional, eu sempre fiz viagens missionárias no nosso país, no nosso estado. Então, hoje eu já preguei em São Paulo, em várias cidades, na Bahia. Esse ano eu fui para Natal, já fui para Manaus, Espírito Santo. Então, eu não faço trabalho só fora do país. Entendi. A primeira viagem missionária que eu fiz, você pode até dar risada, a primeira viagem missionária que eu fiz foi para Londres. Né? Foi no ano 2000, no final do ano 2000, né? Já tinha passado ali aquele negócio do boom do milênio e tal. Então, em 2000 fui para Londres. Como é que eu fui para Londres? Eu recebi um convite, como eu falava um pouco de inglês e tal, tinha esse projeto que envia jovens brasileiros para a Inglaterra e traz jovens ingleses para o Brasil. Intercâmbio? É quase um intercâmbio. Os ingleses passam 6 meses, 1 ano, os brasileiros passam um pouco menos. Eu passei 28 dias. Então, essa foi a primeira viagem. Depois, eu recebi um convite para ir para Moçambique. Não sabia o que encontrar. E aí, foi em 2010, meu amigo pastor Fabiano, que hoje está em Botsuana,
programou essa viagem em 2010 e aí eu fui para Moçambique. Chegando lá, pastor Fernando, vem aquele choque muito grande, né? Sim. Moçambique tem um PIB que não chega a 35 bilhões de dólares. 35 bilhões de dólares, nós estamos falando de um PIB do Brasil equivalente a 1 trilhão de dólares. Moçambique, de baixo para cima, dependendo do ranking, ele vai estar ali entre 8, 9, 7º, país mais pobre do mundo. Então, o choque é muito grande. Quando eu olho para o meu sapato, por exemplo, eu estou olhando para um salário mínimo de alguns moçambicanos, né? Deixa eu ver. A escolha de Moçambique, então, veio através do convite. É isso que eu ia falar. Desse pastor. Só ia terminar. Não tem escolha. Eu me coloquei na disposição e fui. E me apaixonei pelo país e eu adotei o país. Então, eu já fui 5 vezes. Então, eu não quero ter currículo. Aí eu fui para Angola, fui para Moçambique, fui para a China. Não, eu vou continuar indo para lá. Então, Moçambique. não houve escolha. Foi o país que me escolheu e aí aconteceu isso e por isso que eu continuo voltando. Entendi. Entendeu? Adotou como uma terra. Adotei, por exemplo, essa camisa aqui, eu tenho essa camisa e eu uso no meu dia a dia. Não é porque eu estou aqui na TV. Eu nunca vim com ela aqui na TV. Sim. Mas eu uso no meu dia a dia. Eu tenho várias roupas africanas, na minha casa tem coisas africanas e depois a gente fala sobre outras coisas que eu faço. Mas eu adotei o país mesmo, a gente continua, a minha igreja adota 2 missionários, e estamos já fizemos outras coisas lá, então eu adotei o país como uma missão, tanto da igreja quanto pessoal. Quando nós falamos de Estado, essa divisão de país, idioma, o idioma falado em Moçambique, qual é, pastor? Moçambique fala, a língua principal é português, né? Foi colonizada pelos portugueses, porém nós temos aí muitos dialetos, né? Sim. A localidade que eu vou no Dondo, Beira e Dondo. Beira fala um pouco de Indau, o dialeto, e lá em Beira, no Dondo, fala o dialeto Xicena. Né? Então, por exemplo, agora de manhã, eu posso falar Muacheruá. Né? Aí a pessoa vai responder Tacheru Penemuimoe. Eu falo bom dia, como vai você? A pessoa fala... isso é uma coisa muito interessante africana. A pessoa tem um interesse pelo outro. Então, eu falo Muacheru, bom dia, né? Como você passou a noite? Eu estou bem. Aí no final ele fala, e você? Como você está? Aí a pessoa responde, eu estou bem. Como vai a família? A família vai bem. Como vai o trabalho? O trabalho vai bem. E aí tem essa interação de interesse. Então, o dialeto... Então, você vai numa escola, então tem crianças, todas falam português, mas a maioria, grande parte, fala também o dialeto. É comum encontrar um moçambicano que fala 3, 4 línguas. O homem que eu fico na casa dele fala 7 línguas, o Jerônimo. Então interessante. É isso aí, muito interessante. Na questão, uma visão de evangelho, visão de reino, não acaba desaparecendo essa questão de barreiras de Estado, cultura, para essas pessoas que perguntam, né? Por que Moçambique e por que não o Brasil dá preferência para as pessoas no nosso estado? O pastor consegue ver que o evangelho ele nos dá essa visão de reino sem distinção de estado, idioma, sem distinção de raça, que afinal nós somos todos irmãos e viajar para Moçambique não é nada mais do que visitar os nossos irmãos. O pastor tem essa visão também? Essa é a visão muito correta. Nós precisamos entender que as pessoas que estão lá também precisam ouvir a voz de Jesus. E também tem uma outra coisa importante que não tem valor. Então, não tem como mensurar, como, por exemplo, sentar na mesa da missionária Noêmia e ouvir as histórias dela,
ou ela ouvir as nossas histórias e a gente dar um abraço, um aperto de mão com um missionário que está no país há 30 anos. Então, algumas pessoas perguntam assim, mas o investimento é muito alto, vamos falar depois do investimento, é muito alto, é alto mesmo, e não é melhor mandar o dinheiro como se fosse só isso que importasse, né? Sim. Mas quando você está lá, como aqui no Brasil também, eu gosto de conhecer, conversar, ouvir sobre a cultura, mas tem muita gente fazendo. Tem muita gente fazendo. Agora, por exemplo, você me conhece que sabe que eu fui para a África. Quantas outras pessoas você conhece que já foram para Moçambique ou para outros países da África? Você conhece muita gente? Você conhece muita gente que se dispõe a ir para um outro país? Então, já tem bastante gente fazendo aqui. Para você ter uma ideia, a primeira viagem eu fui com 22 pessoas. A segunda viagem com 3. Eu e mais duas pessoas. Na terceira viagem eu fui sozinho. Então tinha quase 15 pessoas querendo ir e no final eu fui sozinho. Na quarta viagem eu fui com 11, já melhorou, e agora nós fomos com 12 pessoas. Então, mas sempre se apresentam 40, 50 pessoas. Então, existe também um outro lado do preconceito. Também, né? A gente pode falar talvez sobre isso. Sim. Mas a necessidade de ir visitar os nossos irmãos, de estar com eles, de abençoar, de pregar e etc., é muito valioso, né? Interessante. Com relação à viagem, professor, o que se diz a respeito ao preparo? Como é feito o preparo? Existe algum preparo específico para essa viagem transcultural, especialmente Moçambique? Como é feita a preparação a respeito de saúde, o idioma? Vamos falar um pouquinho também da questão financeira. Então, preparo assim, precisa ter primeiro um preparo emocional, no sentido assim, você vai para lá, mas você não pode mudar o país. Cultura? Mudar a cultura. Costume. Então, eu tenho que me adaptar àquilo que está no país. Né? Eu estou vendo que a África mudou o costume das vestimentas do senhor. Mudou. Então, mas... não, mudou mesmo. Eu uso mesmo as roupas. Né? Não, estou falando porque eu vi. Né? Eu vi. Na casa do pastor Rony, ele acaba usando trajes típicos da África, né? As toalhas de mesa da minha casa são todas da África e etc. Sim. Então, só que quando eu estou lá, eu tenho que entender, eu que sou estrangeiro. Vamos mudar aqui? Obrigado, Eduardo. Quando eu estou lá, eu tenho que entender que eu é que sou estrangeiro, então eu preciso me adaptar aos costumes e tal. Tem um costume muito interessante. Nós fomos a uma aldeia no Chiluvo, tem um vídeo aí, daqui a pouco a gente vai colocar o vídeo, e nós entramos na casa para comer. Tinha umas esteiras no chão, alguns bancos, poucos bancos assim, não daria para todo mundo. E aí, na mentalidade brasileira, a missionária já veio e falou assim, olha gente, as cadeiras são para os homens. São para os homens. E as esteiras ali no chão e os bancos sem encosto é para as mulheres. Uma das nossas irmãs veio, acostumada com a prioridade, né? Veio e sentou. Eu vi que um ficou incomodado, né? Aí eu falei, dei uns toques assim, ela levantou. Rapidamente o outro veio e sentou. O homem. Então, na igreja, você chega em algumas igrejas, agora nem tanto, mais nas igrejas que a gente vai, a gente já até doou alguns bancos e tal. Mas quando não tinha bancos, as mulheres, muitas delas já chegam e já sentam no chão. Já é um hábito ali. Certo. Entendeu? Então, essa questão cultural. Então, você tem que estar preparado emocionalmente para entender. Você que vai para o outro país, então, isso é uma coisa importante. De preparo, na primeira viagem, eu fiz algumas coisas. Por exemplo, eu tomei algumas vacinas que não são exigidas, né? Como eu tinha muito contato com um hospital lá de Buri, eles adquiriram
Se não me engano, reajustei a questão do tétano, que já estava defasada, tomei tifoide, febre tifoide, tomei de febre amarela, mas é exigido só a de febre amarela. Febre amarela. Né? Só de febre amarela. Então, esse é o preparo. Uma coisa que aconteceu agora, que eu me senti muito melhor, é que eu perdi muito peso do ano passado para cá. Então, eu me senti muito melhor. Esse preparo físico também me ajudou muito. Me ajudou muito nessa nova jornada que foi agora em 2017. Na questão de vacinas, não existe vacina para malária. Como eu falei agora, antes do programa começar, dei uma pincelada do nosso pastor, né, que contraiu malária. Sim. Porque não existe vacina para malária. Tem cura, mas não tem vacina. Então, você pode adquirir. Então, não tem vacinas que você possa tomar. Agora, a questão do custo. Olha aí, o Eduardo colocou de novo aí nosso pastor Ivan. Força, pastor Ivan. Na questão do custo, aí é pesado. É pesado. A minha primeira viagem, acabou de entrar aí na nossa live uma pessoa lá de Buri, a Leonai. A primeira viagem, pastor Fernando, foi difícil. Eu cheguei para a igreja e falei, fui convidado para ir para Moçambique. Sim. E não tem dinheiro. Na época ia custar $2.000. Dólares. Continua custando $2.000. A moeda em Moçambique qual é? É metical. Metical. Me lembra depois de a gente falar sobre a moeda, como a moeda massacra o povo. Certo. Então, $2.000, eu não tinha dinheiro, cheguei para uma pessoa, inclusive ele já faleceu, era o João Domingues. Era um político lá da cidade, mas que era membro da minha igreja. Falei, seu João, eu vou para Moçambique e quero que o senhor pague a minha passagem. Desse jeito. Não, pastor, não posso pagar tudo, não sei o quê. Eu falei, não, mas vai ser parcelado em 3 vezes. Aí ele pagou uma parcela, minha mãe pagou outra e outra pessoa. E pessoas ajudaram a pagar a terceira parcela. E aí o dinheiro para usar lá tinha que levar $1.000, a gente foi levantando, a igreja ajudou, as pessoas ajudaram e tal. Na segunda viagem, um homem só pagou a minha passagem e um outro me deu R$5.000 para usar na viagem. Na terceira, teve 2 pessoas que juntaram e me deram o dinheiro para a passagem e outras pessoas contribuíram para o custo lá. Mas sempre em torno de $2.000? Sempre $2.000. Sempre $2.000, $2.300 ali, nesse parâmetro. A passagem custa entre $1.000 e $1.300. Teve uma passagem que eu paguei $1.400, foi a mais cara que eu já paguei. Certo. Na quarta viagem eu ganhei novamente a passagem integral e ainda o seguro viagem. E agora nessa viagem foi um pouquinho mais duro porque eu fui com a minha filha, né? Isso. Então a minha mãe pagou a parte da minha filha, a passagem e a estadia. Teve uma senhora de Cerquilho que contribuiu com R$3.000, uma outra pessoa que já me ajuda desde a primeira viagem, ela me deu mais R$1.000, e eu tenho alguns amigos da Confraria Café Brasil que também contribuíram com um valor. Certo. Então conseguimos, porque o dólar subiu muito, né? Então continua. Nessa viagem estava muito alto. Continua custando $2.000, mas sim, a primeira viagem custou R$4.000, agora foi 6. Né? Então, variação do câmbio. A variação é muito grande. Então, esse é o preparo. Então, a próxima viagem é 2019. A pessoa pensa, como é que faz? $2.000. Então, você vai poder. A gente faz no final depois, né? Você programar. Tá. Falando ainda a respeito do preparo, é possível ou existe algum preparo para se adaptar à alimentação local em Moçambique? Então, a alimentação é muito legal. Eu vi um vídeo do pastor Rony. E a gente vai colocar um roedor. Tem esse vídeo? Vamos colocar o vídeo? Vamos colocar o vídeo então. A gente consegue colocar comendo rato. Vamos lá, vamos ver o vídeo aí. Pastor Rony se alimentando de um roedor. Conseguimos colocar agora? Olha lá. Ó, isso aqui é o imbeua. É um roedor silvestre. Então nós vamos mostrar para vocês como é que faz, tá bom? É assim, ó. Comendo a cabeça ali, ó. Tá melhor que o outro, hein? Eu tiro a cabeça. Parece um ratinho. Ó.
Ó. Tá vendo? Deixa eu comer Ó as patinhas. um vídeo. Deixa eu comer um. Deixa eu só arrancar a cabeça. Não tem coragem de comer a cabeça. A Sarinha não come a cabeça. É toda comida que aceita. E olha que eu como tudo. Delícia. Olha a Sara lá. Nunca tive essas frescuras assim, que ai, Muito bom. Para você que acabou de levantar, tomando no seu café da manhã, saboreando um café. Você pão que vai com almoçar manteiga. daqui a pouco. Vendo essa cena aí. Isso é missão em Moçambique, né? Então, mandaram aqui o nome certinho disso aí, chama Imbeua. Imbeua. O nome do roedor? É um roedor silvestre, ele vive nas plantações, ele só come plantação. E para quem está curioso, deixa eu ver que câmera que olha aqui, essa aqui? Isso. Cadê? Aqui. Essa mesmo. Essa aqui? É. Então essa aqui. Para quem está curioso, você pode comer hoje lá na churrascaria, come cupim. O cupim é muito parecido com o imbeua, é muito gorduroso, porque ele se alimenta só de plantação mesmo, então ele acumula muita gordura ali e é gostoso, Fernando. Pastor Fernando, é gostoso. Imagino. É gostoso. Imagino. Mas assim, a gente tem... nós ficamos normalmente na casa dos missionários. Certo. Missionários brasileiros. Esse é um cuidado muito, muito importante. A gente fica num lugar seguro, na casa que eu dormi, por exemplo, e da equipe também. Então, tinha café da manhã, com frutas, com iogurte, com uma boa alimentação. Porque similar ao que no Brasil. é muito similar, né? Eu não tomo café da manhã com tudo aquilo que a missionária colocava na mesa, né? Certo. Então, a gente paga essa estadia para eles, um valor por dia, para café, almoço e janta. Então, a gente come muito bem, não tem problema nenhum. E eu não consigo, por mais que eu fale, eu não consigo fazer as pessoas entenderem isso. Eles acham que vão chegar lá, vão comer macaco, vão comer cobra, vão comer, entendeu? E não é nada disso, a gente come. Agora, tem o imbeua. Se você quiser comer, ninguém foi obrigado a comer. Certo. Mas Isso foi preparado pela missionária ou foi em algum local que eles preparam isso e vendem? Teve 2 momentos. A gente comeu na aldeia, feito por eles mesmos na aldeia. Certo. Lá no carvão, na lenha, ali na Esse estava na bem casa. tostado, né, pastor? Esse estava bem, foi Bem feito bom. na casa da missionária. Ela trouxe lá da aldeia e fez na casa, na panela e tal. Então e estava bem saboroso. Esse estava bem saboroso mesmo. E a gente comeu. Então tem uma outra comida que chama chima. A chima é a base da comida do moçambicano. Assim como o arroz, então o moçambicano médio ele vai comer a chima, que é uma massa de milho branco. E é muito gostosa, você quebra assim com a mão, e como se fosse uma polenta, e molha assim algum molho que tem ali. Eu pegava a chima, embrulhava no imbeua e mandava bala. Mas o preparo para a comida é tranquilo. Agora, uma coisa que a gente não abre mão a Lídia está falando que tem gosto de bacon. Uma coisa que a gente não abre mão lá, pastor Fernando, é a questão da água. Água. Então, na casa, se é uma casa de missionário e que ele garante que aquela água da torneira ou do filtro você pode beber, a gente bebe. Na rua, só água mineral. Então, a gente... É uma coisa assim... Tem que ser um pouco... cuidado. Tem que ser obsessivo esse cuidado, porque eu já tive amigo, por exemplo, ele estava dando uma palestra, teto de zinco, ele estava em Angola, teto de zinco, aquele calor, ele suando, alguém veio oferecer um copo, tem até o vídeo. Ele pegou o copo, bebeu, tal, passou quase 5 dias, quase morreu. Então precisa tomar muito cuidado. Então esse é o único cuidado extremo que a gente tem. Então com a água. Então todo mundo, inclusive os missionários que estão lá, só saem de casa já com a sua garrafa. Entendi. Então todo mundo já sai com a sua garrafinha para não ter problema. Tá certo.
Temos aqui várias pessoas nos acompanhando. Muito legal, hein? Tá muito pelo legal. Facebook. Eu vi aqui a Noêmia Cezito. A Noêmia que é a missionária É a que a gente fica na missionária. casa dela. Ela Certo. veio com a gente, ela está no Brasil, vai passar um tempo aqui no Brasil. Muito bom. Um abraço para você, Noêmia. Também a Lídia, que acabou de fazer o comentário, tem gosto de bacon. A Lídia provou? A Lídia provou. É. Ela provou, ela estava lá com a gente. Um abraço também, Lídia. Também a Ana Paula, esposa do pastor Rony. A Leonai A Leonai de Buri. de Buri está aqui. E a Ana Paula está comentando a respeito do fundo musical, está muito triste. Nós vamos mudar isso aí. Pastor Rony, a respeito da cultura, né? O pastor trouxe aqui um presente, né? O batique. Você que quer participar do sorteio, levar esse presente aqui, escreva na nossa live. Quero batique. No final do programa nós iremos fazer o sorteio. Eu acho o seguinte, ninguém escreveu quero batique, né? Será que estão com receio de escrever? Ah, não, até a Patrícia escreveu, quero meu batique. Só a Patrícia aí, ó. Se ninguém escreveu, quero meu batique, é a Patrícia que vai ganhar, né? Então, é isso aí. Aqui também a Marisa está assistindo lá de Moçambique, né? Agora começou a aparecer aí, Agora ó. sim. Falando um pouco da cultura, né? Nós temos um vídeo aí a respeito da cultura. Vou pedir para o Eduardo colocar ali Qual para a vídeo gente que assistir. É o do culto, né? É no culto. Culto Como são 1, os então. cultos? Vamos colocar. Os cultos em Moçambique. Então, o culto é assim, olha, nós temos o culto moçambicano mesmo, muito alegre, muito festivo, danças. Normalmente os cultos têm uma liturgia muito interessante, pastor Fernando. Não, esse não é do culto, acho que é culto 1 que tem que colocar, Eduardo. Bom, Acho que é culto 1. culto 1. Vamos ver. Enquanto ele vai lá preparando, comenta um pouquinho. Então, assim, tem uma liturgia, começam então orando, pedindo perdão a Deus, com músicas de introspecção. Eu fui numa outra igreja que não era batista, que também é mesmo padrão, assim, de introspecção. Senhor, perdoa pelos meus pecados, perdoa pelo que eu fiz na semana. Depois exaltação, né? E depois louvor. Aí quando começa a parte de louvor, aí vem que vem. Tem as danças, aquela muita alegria. dança, muita alegria. Ah, é? Então, coloca o 2, então. Não, vamos ver, porque eu acho que eu fiz alguma coisa errada aí nos vídeos, mas vamos tentar pra gente não perder. Não, esse é o vídeo da Sara. Bom, se você pode colocar de novo o culto 1, porque esse que está acontecendo no culto 1 é um culto também. Que momento é esse do culto, Então, pastor? esse aí é um momento de louvor, Certo. né? Então, pode aumentar os... Dá pra, não sei se está saindo o som lá. Vamos deixar sair o som. Deixa o pessoal assistindo aí. Eu vou dar uma olhadinha. Esse momento é um momento de louvor. Então, as pessoas têm muita liberdade, sabe, pastor Fernando? Sim. Uma das coisas que mais me inspira num culto africano é essa liberdade, sabe? Essa liberdade De expressar. de se expressar, da expressão corporal, da voz. Isso aí é um culto ao ar livre, né? Certo. Depois desse momento aí, as pessoas sentaram reverentemente, e eu pude falar por quase 40 minutos com o intérprete,
e você não ouve barulho, você não vê ninguém levantando, você não vê as pessoas conversando, você não vê as pessoas saindo, sabe? Então, mesmo com essa liberdade, quando você vai pregar a palavra, então você tem aquele cuidado, aquele respeito, né? Uma coisa muito interessante, um culto na igreja, talvez o Eduardo possa colocar então o culto 2, que esse é um culto bem alegre. Então vamos ver um pouquinho do culto 2 da Sara cantando. Isso é num templo. Esse aí, então, é isso que eu queria mostrar. Esse é no templo. E aí você vai ver as pessoas sentadas. Pode adiantar um pouquinho, aí a gente vai ver as pessoas sentadas em cadeiras. Aí tem som, tem microfone, né? Olha aí, olha quanta gente. Esse é um culto de domingo de manhã. Certo? Agora uma coisa interessante, a Noêmia está assistindo e ela vai dar risada disso aqui. Mas o culto é marcado para 8h30, né? Marcado para 8h30 da manhã. Você chega 8h30 na igreja, não tem ninguém. Não tem ninguém. Aí o pessoal vai chegando, tal, e começa aquela parte da liturgia, tal. O culto chega no auge mesmo, 15:10. E aí começa 8h30 e vai até 11h30, às vezes até meio-dia, né? Então, e o culto da manhã, nessa igreja da Noêmia, o culto da manhã é o culto mais forte. À noite você vai ter 30, 40 pessoas. Mas no último culto nosso lá, à noite tinha 90 pessoas, mas normalmente tem 30, 40. Mas nesse culto aí, você vê, esse é um culto normal, mas na hora do louvor nessa igreja é igualzinho o culto ao ar livre. O culto ao ar livre, é a mesma coisa. E uma curiosidade, pastor, nesse momento de adoração que nós acabamos de ver, existe alguém que está dirigindo a liturgia, liderando as pessoas para o louvor? Não parece, mas tem, né? É muito interessante, porque eu aprendi isso, né? Então, assim, vamos cantar uma música. Aí eu aprendi algumas músicas e eu já começava a cantar. Então, quem começa é o que vai liderando aquele momento ali. Entendi. Entendeu? Então, tem essa liberdade, entendeu? É muito legal. Na igreja, já não tem tanto quando já tem um grupo de música que ensaiou e tal. Mas em alguns cultos também, vamos cantar umas músicas de louvor, alguém começa e tal. É quase assim, uma pessoa começa, o outro responde, vai respondendo com a música e etc. E a igreja vai acompanhando aquele aí, que teve a iniciativa. Aí tem o tambor ali e tal, e é muito bom, é muito bom. Interessante essa alegria do culto, né? Essa liberdade, né? Essa liberdade é que a gente precisava mais, sabe? Precisava mais de ter essa liberdade, de ter... Não confundia a libertinagem com a liberdade, mas precisava de pouco mais de liberdade. Nós somos brasileiros, né? As nossas raízes estão lá, a África está em nós, né? Aí a gente vê uma questão do trabalho missionário que foi feito no Brasil também, né? A questão dos europeus estarem aqui trazendo, né? Trouxeram também os seus costumes, nós acabamos adotando muito da liturgia, né? Desses cultos. E muita gente acha que um culto assim não é um culto com reverência, né? Muito pelo contrário, né? Tem muita reverência, muito... Isso nós discutimos em outro programa quando falamos a respeito de música, costumes também, né? Da cultura local. Muito bem. Deixa eu dar uma passadinha aqui nos nossos amigos que nos acompanham pela live. Algumas pessoas aqui já escrevendo também, quero batique. A Cláudia Gislaine, a Leonai também escreveu aqui, quero meu batique. Já temos mais pessoas, Fernando Ferreira, Isabel Bezerra, a Raquel Santos de Serquilho, um abraço, Raquel, a você. A Isabel é da minha igreja também. A Isabel, Iago Lozano,
Cláudia Gislene tem o sonho de ir para a África. Quero batique. E aí, pastor? Já tem mais uma candidata. Ô, Cláudia, fica ligada aí, ó, aqui no nosso programa. Até o final você vai poder participar também. Tá certo. Falando um pouco agora da questão espiritual. Existe uma preocupação e existe também muitos comentários a respeito da feitiçaria, que para chegar na África precisa de uma preparação espiritual também. Como é isso, pastor Rony? Essa é uma questão muito séria, muito importante de ser falado. Esse preparo espiritual realmente é importante, mas junta com outro preparo que nós falamos no começo, né, de você entender a cultura, certo? Então, precisa ser falado com muito cuidado. Em Moçambique, a medicina tradicional, que é chamado de medicina tradicional, é o curandeirismo. Certo. É o curandeirismo. O curandeirismo é muito forte. É algo muito, muito forte mesmo. Então, aqueles que vão para lá e zomba, isso não acontece comigo, não sei o quê, tal. Eu tive um relato agora, sempre tem muitos relatos, mas agora teve um muito sério de um pastor, líder, que foi para lá, zombando de tudo aquilo, acordou à noite, as pessoas ouviram o barulho dele, muito barulho, e ele estava no chão, transtornado com aquilo que estava acontecendo. Então, as forças espirituais à nossa volta não podem ser ignoradas. Quando uma criança nasce em Moçambique, uma criança que não seja uma criança cristã, ela é dedicada a um demônio. No seu nascimento. No seu nascimento. E aquele demônio é que vai cuidar dela durante a sua vida. Você encontra pessoas, pastor Fernando, com pequenos barbantes, amarras pelo seu corpo, que aquilo foi colocado pelo curandeiro. E ela tem convicção de que se ela arrancar aquilo, ela vai morrer. Ela vai morrer. Tem uma história linda nós temos aí, depois a gente vai colocar, não estava no nosso programa, mas eu acho importante, se o senhor me permite, mostrar um pouco a escola, né? Nosso trabalho na escola. E a escola, nós temos uma creche, 2 escolas infantis e uma escola de ensino regular até o ensino médio. Então são mais ou menos 1.300 crianças cuidadas todos os dias. Então qual é o interesse da igreja? Pegar uma criança na creche e entregar ela para a vida depois do ensino médio, e já tem uma programação para o ensino profissionalizante. Certo. Então foi começado a ensinar para as crianças que o meu amigo é Jesus, que Jesus é meu amigo, tal. E a criança começou a querer tirar aquela amarra que ela tinha. E ela chegou em casa e falou para a mamãe, olha, eu sou amigo de Jesus, eu não preciso dessa amarra. Não preciso disso. E começou a falar, e a mãe preocupada, porque tirar aquilo é que vai morrer. Não, eu sou amigo de Jesus. Chegou no outro dia na escola, ela fazia assim, a criança. E mostrou para a professora que ela não tinha mais aquela amarra e que ela não morreu, porque amigos de Jesus não têm aquelas amarras. Isso é um choque muito forte na cultura deles, né? Então, nós estamos falando de uma opressão. Além de uma opressão espiritual, uma expressão material, porque para você ir no curandeiro, você vai pagar para ir no curandeiro, não é de graça. Entendeu? Então, a gente não pode ignorar. Então, aquilo que é mito para algumas pessoas no Brasil, para mim não é, eu espero que também, eu acho que para você também não é mito,
Mas lá na África é muito forte. Entendi. Porque as pessoas estão mesmo envolvidas. Não é muito comum, mas acontece de também cristãos ainda frequentarem o curandeirismo. Porque não se sente em condições ainda de abandonar aquilo. Por uma vida toda envolvido nessa cultura. Nessa viagem, nós temos um vídeo, eu não tenho coragem, nem em respeito à pessoa, também não colocaria aqui na televisão, mas veio uma senhora e ela dizia que estava com muitas dores no corpo. Ia no médico e não resolvia, e nós oramos por ela, porém o missionário local identificou que ela estava com amarras de metal que foram colocadas pelo curandeiro. E aí ela disse que não ia tirar, porque se ela tirasse ela ia morrer. E o que aconteceu? Nós oramos por ela, conseguimos uma tesoura, ela mesmo, por vontade dela, ela cortou a tesoura, não morreu também. E passado ali uns 30, 40 minutos, ela estava no culto com a gente lá. Então ela foi liberta disso. Essa questão é uma opressão mesmo. Então a pessoa ela fica presa àquele ritual e é tão presa que ela não se sente capaz. Teve um outro caso muito, muito sério. Esse é muito sério mesmo. A nossa médica que estava lá, a Gisele, atendeu uma senhora com muitas dores no corpo. E ela examinou e não aparecia realmente o que era o problema. E aí ela resolveu confessar que ela já tinha perdido 3 filhos, porque a sogra tinha sacrificado seus filhos em rituais. E aí ela estava com medo de perder o último filho que tinha sobrado. Então, o pastor Geraldo daqui a pouco pode falar sobre isso, a somatização. O corpo dela somatizou tudo aquilo e ela sentia dores insuportáveis, com medo de perder. Entendeu? Porque durante muito tempo, e ainda acontece, muito sacrifício de seres humanos. Ainda acontece? Ainda acontecem sacrifícios de seres humanos. A crença, existe alguma crença específica dominante, algum deus, ou cada região, cada aldeia não tem a assim, sua própria crença? Dominante não. Como foi colonizado por portugueses, tem muitos católicos, né? Evangélicos também tem bastante, mas algo que está crescendo não só na África, mas no mundo inteiro, é o islamismo, né? Lá está crescendo bastante também. Crescendo assim, o Islã, ele faz um crescimento na miséria. Então eles estão construindo muitas mesquitas, e aí quem vai na mesquita ganha sopa, ganha comida. Entendi. Então você coloca a roupa, vai para lá, come, e aí vai ganhando muitos adeptos. Através do social. Do social acaba... e da opressão também, né? Utilizando muito disso. Ainda falando a respeito desse trabalho, o evangelismo, né? O pastor foi através de um convite, de uma instituição que já está há algum tempo realizando o trabalho lá. O evangelismo é focado nas crianças através desse trabalho nas escolas. Como é feito esse trabalho de evangelismo? Eu sou palhaço, né? Depois a gente tem umas fotos aí. Eu sou palhaço, tem um palhaço que chama Presuntinho. O meu trabalho não é só com crianças, eu faço muito com crianças, mas nesse dia, por exemplo, olha lá, colocou as fotos aí, o Eduardo? Isso, vai passando as fotos aí. Aí é uma escola, Sara, né? Essa é a Saroca Tapioca, ali é a palhaça Saroca Tapioca e o palhaço Presuntinho. Sempre ligado à alimentação, né? Sim, presuntinho, sim. Tapioca. Esse dia foi muito especial lá na escola. A Sara canta, né? E ela se dedicou muito lá. É uma alegria muito grande, né? Você ter um filho. Eu nunca tive ninguém da família lá, né? Sim. E foi a primeira vez. Então essa é uma escola, chama El Shaddai. Aí está a diretora ali de azul, os 2 pedagógicos e a Marisa.
A Marisa é aquela do lado, no extremo canto esquerdo ali. A Marisa é missionária, a minha igreja envia regularmente ofertas para ela, ela é missionária. Então aí tem... nessa escola são 600 crianças. E aí, através do presuntinho, é ele que comunica Isso, aí, a mensagem? Primeiro a gente faz algumas brincadeiras, depois a gente canta algumas músicas, e aí fazemos a mensagem, o evangelho puro para as crianças ali também. E a escola o recebeu? Essa escola é uma escola cristã, cristã. É da igreja. Tá. Né? Eu fui em outras escolas públicas. Também receberam muito bem também. Principalmente pelo palhaço, né? Que é muito bom. Então, o evangelismo depende do dia. Nós fizemos culto, teve um culto muito especial que já aconteceu com você assim, aquelas coisas de eu acho que não vai dar nada, sabe? Vamos lá, mas eu acho que não vai dar nada. Era um filme. O filme chama O Final de Tudo. Vamos passar o filme. Saímos convidando as pessoas para assistir o filme. E, rapaz, de repente, mais de 150 pessoas no filme. As pessoas assistindo, muitas crianças assistindo. E depois eu dei uma palavra rematando o filme ali. E muitos decididos. Muitos mesmo. Mulheres, homens... muitas pessoas decididas. Então, depende do dia, do local, mas não tem um foco. O nosso foco é pregar o evangelho e quem aparecer, a gente prega. Tem uma pergunta aqui da Leonai J. A pergunta é: os homens são mais resistentes ao evangelho? Então, eu acho que isso é uma questão mundial, né? Acho que no mundo inteiro os homens são mais resistentes ao evangelho. A gente podia falar talvez um pouco sobre a cultura. Na cultura moçambicana, africana de modo geral, a proeminência é masculina, né? Exerce influência. Não, a mulher não tem opinião. Não tem opinião. Então, o homem, ele tem toda a prioridade é do homem. Né? Então, você encontra situações assim lamentáveis, vexatórias para as mulheres. Há não um desejo, mas há uma aceitação da mulher. Como é que eu vou falar isso aqui sem ser interpretado de mal? Há uma aceitação que a mulher vá apanhar. Um rapaz me contou que ele estava na sala, ali na cozinha dele, ele almoçando na casa do irmão, e a cunhada começou a falar: ele não me bate e tal, não sei o que, ele não me bate, ele não me ama. Então... E aí, ali mesmo ele virou e deu. Pá. A nossa missionária Noêmia, ela deve estar assistindo ainda. Sim. A Noêmia, não uma vez só, mais de uma vez, ela foi chamada na casa de uma pessoa, de um casal. O homem havia se convertido e ele começou a aprender sobre como deveria tratar a família, tal. E ele parou de bater na mulher. E aí a mulher chamou a missionária na casa, porque, missionária, ele todo ano ele me dá aquela surra, tal, e ele não está me batendo mais, alguma coisa está errada, ele não está me batendo e tal. Olha, ele está aprendendo que não é assim, mas sempre ele me batia, agora ele não está me batendo. Mas isso dentro da cultura, essa mulher estava interpretando que o homem estava se afastando dela? Exatamente. Esse é o entendimento? Esse é o entendimento. Ela tem a compreensão de que se ele bate nela, ela é importante para ele. Entendeu? Graças a Deus não é só uma questão religiosa, né? Então, quando a pessoa entra na igreja, começa a entender, então ela acaba deixando essa prática. Os homens da igreja já não têm mais essa prática, mas é comum. Em vários países também da África. Tem Angola, há poucos dias eu soube que tem um lugar que os homens espancam as mulheres com um chicote
depois tem sexo selvagem com ela. Tem coisas assim muito... Então a mulher africana, ela precisa de um cuidado, ela precisa ser olhada com outros olhares, ela precisa ser tratada com dignidade, que tem faltado muito. O pastor me contou acerca de uma jovem que foi desamparada, abandonada pelos seus pais e ficou responsável por cuidar dos seus dois irmãos. A gente tem aí. Trouxe essas fotos? Nós temos aí. Eu vou preservar um pouco a imagem dela, mas nós trouxemos aí um pouquinho. A gente consegue colocar, Eduardo? Olha aí, a Júlia Sofia. Vou falar um pouco dessa campanha, desse trabalho, pastor. A Sofia, olha aí, deixa um pouquinho essa imagem, Eduardo. Então ali tem a Sofia e os dois irmãos. Pode passar para a gente preservar um pouquinho a imagem. A Sofia, ela perdeu o papai, a mãe, com HIV. Essa é a casa dela. Depois de 2 meses, a mãe faleceu. A mãe faleceu. E depois de 2 meses, o pai faleceu. E aí, algo terrível, né? Porque tinha uma criança, esse bebezinho no colo dela tinha 2 meses, quando ela... Essas imagens é da casa dela. Certo. O bebezinho tinha 2 meses e o menininho tinha 1 ano e 8 meses, o menino. E tinha mais 4 irmãos. A família do pai veio, levou os mais velhos e deixou a Sofia com os 2 mais novos. E mais um de 19 anos, ele não tá muito bem da cabeça, e largou lá. Ela tinha uma casa de barro, alguns irmãos americanos construíram uma nova casa para ela. E aí, vamos ver a casa então? Temos as imagens. Agora tem um vídeo da casa. Se a gente consegue assistir. Isso. Tem áudio, vamos ouvir. Um primeiro momento, uma cozinha, né? Talvez esse é os utensílios dela, o cheiro é muito forte. Aqui, ó, é o quarto. Aqui é o quarto, não sei onde tem a lâmpada. Não sei onde tem o interruptor, mas aqui é o quarto onde ela dorme. A outra criança faz xixi. Ela não sabe cuidar de uma casa porque ela não foi ensinada, né? Então, aqui é o ambiente onde ela mora. Vamos passar por cima aqui. E aqui vamos chegar no... Essa casa... essa é a casa dela, mas esse lugar aí já não está mais assim. Aqui, eu acho que ela faz o que aconteceu? Depois desse dia, eu não pude mais ficar em paz. Eu mandei esse vídeo e um outro que eu fiz para alguns amigos. Esse é o banheiro dela. Já não... esse é o lugar de necessidades e banho. Agora foi feito um outro lugar só para banho, separado, né? Todos esses entulhos aí, tudo isso aí já não tem mais nessa casa. Essa casa faz parte de um projeto que chama Green Door. E é construído por americanos. Tem 2 cômodos ali, uma sacadinha. Então, foi construída para ela. Então, nós fizemos um projeto assim, pastor Fernando. Durante 1 ano, nós vamos enviar $100 para ela, com a ajuda de várias pessoas. Para a Sofia. Para a Sofia e os irmãos. Nós já contratamos uma pessoa, uma senhora, a Anitta. Ela está indo na casa todos os dias, ajudar a Sofia a fazer comida, a tomar banho, a cuidar dos irmãos, a aprender a ser uma menina, porque ela perdeu a mãe e ela não aprendeu. Então, a Sofia tem quantos anos, pastor? A Sofia agora tem 13 anos. 13 anos. E cuida de um irmão? Um irmão de 3, uma irmã de 1 ano e 8 meses. E um desses irmãos que a família do pai veio buscar, ele acabou voltando, também tem um outro de 15 anos. Então, e o irmão mais velho, que não está muito bem da cabeça, ele tem 19 anos, mas ele
Ali na imagem, na primeira imagem, a gente viu urina no chão. É o mais velho que faz aquela urina ali. Nós estamos tentando. É uma situação extrema, né? É uma coisa extrema. Então, pedi para o Eduardo então colocar de novo a ajuda que nós colocamos ali. Se você quiser ajudar, você pode entrar em contato com a gente. Essa é uma campanha que a igreja de Serquilho está. Isso, a nossa igreja, nós fizemos então essa campanha. Olha lá, Ajude Sofia, a primeira igreja batista de Serquilho. Você pode ligar para mim nesse telefone. Se você quiser contribuir direto no Banco Bradesco, também pode contribuir. E nós estamos aí nessa campanha, pastor Fernando, nosso projeto é 1 ano, mas a Sofia tem 13, né? Então, daqui 1 ano a gente faz o quê? Então nós estamos tentando acumular aí algum recurso para poder construir um banheiro dentro da casa, para poder material escolar, alimentação e tal. Com o que a gente já tem, nós temos aí 4 ou 5 meses de fôlego para alimentação, roupas e manter um pouco, né? Então, algumas pessoas se comprometeram. Se você quiser, é só falar com a gente aí. Ou procurar o pastor também lá na Igreja Batista, em Serquilho. Procurar lá em Serquilho, Avenida Francisco Gaioto, 266. Tá certo. Nesse momento da viagem missionária, a Sofia ela estava sozinha com os irmãos? Ela continua. Ela continua sozinha. Sozinha, com os irmãos. Uma menina de 1 ano e 8 meses, um irmão de 3 anos. O irmão de 19 anos, eu fui 2 vezes na casa, não consegui encontrar com ele passa o dia inteiro fora. Ele tem um trabalho lá, eu não sei muito bem o que ele faz, mas ele ganha $8 por mês. Mais ou menos. Então você imagina que não, né? Ele ganha 500 meticais. 500 meticais não compra um pacote de arroz de 15 quilos, que é o padrão lá. Então, que é 600 meticais o pacote. Então, nós contratamos a Anitta. A Anitta está indo lá, já limpou toda essa imagem, já não tem mais, já limpou toda a casa, já deu um banho na casa, e ela está indo lá todo dia. A gente está pagando um salário para ela fazer isso. Então, durante o dia ela vai ter companhia. A Sofia não está estudando, vai voltar para a escola. Os irmãos vamos colocar na creche da igreja para poder serem cuidados, alimentados direitinho. E vamos fazer, quem sabe, conseguir resgatar essa menina com dignidade, né? Claro, esse é o nosso objetivo. Exatamente. Deixa eu fazer mais alguns comentários aqui. Estamos acompanhando pela live no Facebook. O Lucivaldo, o pastor João, lá da Assembleia em Serquilho. Um abraço, pastor João. A Silvana, que sempre nos acompanha aqui também. Pastor Rafael Cunha, um abraço, pastor. A Raquel fez aqui também uns comentários, dizendo que trabalho muito lindo. Realmente, Raquel, que com essa divulgação, esse trabalho aqui, essa exposição, consigamos despertar mais pessoas e elas venham se somar a esse trabalho missionário, esse trabalho voluntário de cuidado ao próximo. Tem mais fotos, pastor? Nós temos, acho que acabou agora. Acabou a sua... Trouxe aquela foto daquela criança albina no meio da essa não tem, eu podia ter colocado, não trouxe. Muito bonita aquela imagem. Eu tenho no meu celular só. Deixa eu ver se eu tenho no meu celular. Se o Eduardo consegue dar um close aqui. Vamos ver se eu consigo, acho que não. Para você que entrou agora e está nos acompanhando, essa é a foto da Sofia e os seus irmãos. Não, desculpa. Essa foto aí agora... Não, essa foto... É muito importante isso. Obrigado, Eduardo. É um outro trabalho, pastor Fernando. É outro? Esse trabalho é fantástico. É fantástico, é fabuloso. O que é isso aí? Pode passar um pouquinho? Vai ter uma foto de um balde. Comida de hospital é ruim, certo? Só que olha o que a igreja fez. Descobriu que no hospital a comida era tão prejudicada que as pessoas não comiam. No hospital? No hospital. Então a igreja, todos os dias, de segunda a sexta, leva esse balde com uma sopa gostosa, bem feita, com legumes, com macarrão, com frango. E aí leva essa sopa deliciosa, e essas são as mães das crianças que estão internadas. Essas crianças que estão no colo são crianças que estão internadas.
Então elas ficam ali e essa alimentação provavelmente é a alimentação que elas comeram o dia. Muitas delas não comeram. Né? Então, esse aí é muito importante esse trabalho. Só lembrando que a gente tem que falar o segredo do primeiro vídeo. Não vamos esquecer de falar o segredo. Vamos comentar já Vamos falar então? Coloca de novo, Eduardo, pra gente o primeiro vídeo. Ó, pessoal, se preparem aí. É muito importante, gente, isso aqui, olha. Esse vídeo, aumenta o som um pouquinho pra gente ver, ó. Quando você vê esse vídeo, Pastor Fernando, o que você vê nesse vídeo aí em relação a sentimentos? O que você vê? Nós vemos ali alegria, nós vemos pessoas felizes, nós vemos comunhão, nós vemos união, né? Esse momento de celebração. Celebração, é isso que a gente vê. E a gente está acostumado com as pessoas reclamando tanto da vida, né? Exatamente. Reclamando tanto. 90% dessas mulheres têm o vírus HIV. Esse é o projeto Vida. Esse é o projeto Vida, é um projeto que eu mais, é um dos projetos que eu mais amo lá. São 19 visitadores que visitam mais de 200 pessoas todos os dias com o vírus HIV. Eles visitam, eles oram, eles perguntam se as pessoas estão, como passaram naquela semana, e eles vão conversando com a pessoa e vão acompanhando ela. Quando tem comida, eles levam comida. Quando tem um arroz, levam arroz. Quando a pessoa precisa dar banho, eles dão banho. Precisa levar no médico, eles levam. E essas pessoas que você está vendo, querido, você que está pela televisão, você que está pela internet, 90% dessas mulheres têm o vírus HIV. E elas estão celebrando. Nessas reuniões, Pastor Fernando, você não vê reclamação, você não vê gente reclamando da semana. Elas estão cultuando a Deus, elas estão adorando a Deus, elas gostam de estar juntas. E não é só pessoas da Igreja Batista, não, de várias outras igrejas. Sim. Tem uma senhora que está ali, que apareceu, ela não tem o vírus, mas ela gosta de estar junto com elas, de celebrar a vida. Uma pessoa que tem tudo, tem saúde, né? Sim. E ela vai para lá para celebrar a vida com elas também. Então, esse é o segredo. Quando você estiver reclamando da vida, você volta aqui nessa live e assiste esse vídeo e você vai parar de reclamar um exemplo de perseverança, de superação. Exatamente. De deixar as dificuldades do dia não dominarem o seu ser. Exatamente. Esse é o segredo desse vídeo aí. Muito bom, muito lindo isso. É isso que o Evangelho promove. É isso que Jesus faz na vida das pessoas. Né? Quando eu vejo essa imagem, o que vem na cabeça, né? Vem ali o barulho, vem o cheiro, vem o calor das pessoas. Não tem preço, né? Não tem preço isso. Não tem dinheiro que pague isso aí. Né? É algo comovente, realmente, na expressão de cada uma dessas mulheres, a alegria da celebração. A gente só tem uma última foto, que é a foto do grupo, que tem ali. Eu queria só falar para você a foto do grupo, para a gente encerrar. Isso. Eduardo, a foto do grupo, aí os que estão de amarelo, o presuntinho, o palhaço chocolate. Então nós temos aí empresários, professores, profissional liberal. Nessa foto não está o doutor, que é um médico oncologista. Precisava de um dia só para falar do que ele fez lá, das aberturas que ele fez lá, muito importante. Tá joia, muito bom ver tudo isso. É uma lição de vida realmente, é uma motivação para todos que estão nos acompanhando aí. Fica aí a prova e a sugestão de que nenhuma circunstância ou dificuldade pode servir de desculpa para não celebrar a vida. Exatamente, é isso. É verdade? Mesmo. Muito bem. Nós estamos chegando no final do nosso programa, Pastor Rony. Muito obrigado por trazer esse material, tá aqui disposto para esse bate-papo nessa manhã de sábado. Tá aqui também a lembrança, batique. E agora é a hora do sorteio. Eu acho que a gente vai ter que fazer o sorteio, porque tem muita gente, a gente faz o sorteio e... Vou pedir para o Eduardo aí, o nosso produtor. Eduardo,
faça o sorteio aí e nos informe aqui quem foi o vencedor. Mandando um abraço aqui para Isabel Bezerra, o Samuel Inácio também comentou. Rúbia. A Rúbia lá de Tararé. A Rúbia lá de Tararé, Igreja Batista. Gostei muito, muito mesmo de estar lá com o pessoal de Tararé. Foi muito importante pra gente. Tá certo. E aí a todos vocês que nos acompanharam essa manhã, que esse programa possa servir de incentivo, de motivação para a obra missionária, missões transculturais. Pode também colaborar financeiramente, ajudando nesse projeto a respeito da Sofia. Só entrar Pode em contato. também ajudando com as orações, intercessões, divulgando essa live também, que é muito importante, compartilhando aí no seu Facebook. Eu tenho certeza que isso será de grande valor. E quem quiser fazer uma viagem como essa, é só entrar aí, mandar um WhatsApp para mim, 1599-730-0119. Você manda aí a sua pergunta e em 2019, nosso plano é 2019, 2018 não, vamos pular. Já temos 6 pessoas inscritas, não, 6 não, 8 pessoas inscritas para 2019. Só lembrando para aqueles que nos acompanham, é em torno de $2.000 o custo da passagem da viagem. Tudo. Passagem, hospedagem, alimentação e tudo mais. Chegou aqui nosso vencedor, vamos lá, o sorteado aqui, é a Cláudia Gislaine Berton, é isso? Cláudia. Muito bem, parabéns, Cláudia. Parabéns para você, Cláudia. Tá aqui o batique. Manda pra gente aí, ó, no WhatsApp, seu endereço ou na live. E manda no endereço aí, ó, olha aí, ó. Manda seu endereço aí na live ou no WhatsApp. Muito bom. E Uma aí bela lembrança aqui. Você vai ganhar, o pastor Fernando vai enviar para você. Vamos enviar pelo correio. Tá certo, Cláudia? Pastor Rony, muito obrigado por essa manhã agraciada, por esse bate-papo, essas informações. Pastor, fale novamente o endereço da igreja para que as pessoas possam procurar também lá em Cerquilho. Muito bem, então, muito obrigado por você que assistiu aqui o nosso programa Café com Bíblia, todos os sábados aqui às 9 horas da manhã. Eu sou o pastor Rony, pastor da Primeira Igreja Batista de Cerquilho, junto com o meu amigo aqui, pastor Fernando Foltran. Domingos às 9 horas da manhã e também às 7 horas da noite, ali na Avenida Francisco Gaioto, número 266, pertinho ali da rodoviária, em frente ao posto Shell. Nós estamos lá te esperando. E se você quiser visitar Moçambique, fale comigo, 1599-730-0119. Também você pode ajudar a Sofia. Vamos deixar na descrição da live depois todos os dados. Muito bem. Para você que nos acompanhou essa manhã nesse programa delicioso, programa abençoado aqui, tá certo? Muito obrigado para você que nos acompanhou pela Orion TV, pelo Facebook, pela interação também. Todos vocês tenham um sábado abençoado em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Cara, muito bom esse programa, hein?